A great play and say, no, you need to bring it across half court. Yeah, exactly. That's on you. Ball stolen by Monk on the inbound. Monk, alley-oop to James. Bom, né? O que falar sobre LeBron James, multicampeão pela NBA, dito por muitos o melhor jogador da história do basquete, e por último, um personagem com um papel ativo na sociedade e umas opiniões bem contundentes. Ele poderia apenas se camuflar entre a maioria dos bilionários que existem no mundo e viver apenas no anonimato, se fantasiando de quadro branco, um quadro onde todos podem desenhar e idealizar uma espécie de LeBron James perfeito, sem erros e coeso. Mas a verdade é que ele nunca quis ser visto dessa forma. Na verdade, desde quando entendemos a importância do LeBron James no mundo, ele nunca deixou de abster-se em debates. Ele erra, ele acerta, independente do que você acha, ele estará lá, usando sua influência para o que ele acha certo. Recentemente, no seu podcast The Chop, da HBO Max, o LeBron foi perguntado qual a cidade que ele menos gosta de jogar. Na verdade, esse jeito que eu tô falando, ele soa como puro eufemismo. Quando a pergunta chegou aos seus ouvidos, foi de maneira muito mais incisiva. Era realmente qual cidade você mais odeia jogar. E entre aqueles segundos que ele pensou sobre uma resposta e a pergunta, deve ter passado muita coisa na cabeça daquela gravação. Mas a verdade é que LeBron James apenas foi LeBron James. Ele deu sua opinião de maneira forte, imponente, mas deu sua opinião. E, curiosamente, a sua opinião foi a cidade de Boston. E a sua justificativa foi porque, abre aspas, eles são racistas pra caralho, fecham aspas. Boston, onde reside a franquia Boston Celtics, uma franquia que travou várias e várias batalhas com o LeBron durante praticamente 19 anos da sua carreira. Temos que deixar claro que, em nenhum momento, o LeBron cita o Celtics. Ele falou algo que é praticamente consenso nos Estados Unidos. A região não só de Boston, mas de Massachusetts, é uma região de um forte histórico de racismo. E óbvio, né? Se a gente for falar de Celtics e racismo, precisamos falar do que talvez seja o maior jogador da história da franquia, apesar de muitos torcedores do próprio Celtics não concordarem com isso, o Bill Russell. Deixa eu só abrir um pequeno parênteses aqui. Eu decidi literalmente estudar para poder fazer esse vídeo, então eu utilizei de algumas fontes. E para ter uma visão um pouquinho mais enviesada sobre a opinião dos torcedores do Celtics sobre o Bill Russell, eu acabei lendo uma matéria no site Celtics Brasil. Inclusive, eu recomendo a leitura e o link está aqui na descrição. A pergunta que deve ter ficado na cabeça de alguns deve ter sido: mas por que o LeBron não atacou os Celtics em si? Bom, essa resposta pode até ser importante para a introdução desse nosso assunto. Ele direcionou o seu ódio de maneira organizada para a cidade, pelo simples motivo do Celtics ter sido um time pioneiro na luta contra o racismo nos Estados Unidos e na NBA. Então, um time pioneiro contra o racismo na liga tinha uma torcida extremamente racista? Bom, basicamente sim, né? E isso soa extremamente incoerente e até irônico, mas é porque realmente é incoerente e irônico. E essa ironia perdurou na franquia até meados dos anos 90 para os anos 2000. Mas antes de falarmos sobre o próprio Bill Russell, precisamos falar do Chuck Cooper. Bom, se esse nome soa estranho para você, meu papel é fazer que eles nunca mais sejam alheio, pois o Cooper foi o primeiro jogador afro-americano a ser escolhido por uma franquia. Uma liga hoje é dominada por negros, só teria o seu primeiro jogador afro-americano em 1950, praticamente 6 anos depois da sua criação. E sobre sua passagem em Boston, bom, o Chuck compararia ela a um inferno. O ala de 1,96 m foi extremamente importante para a liga ser o que ela é hoje, e até por isso ele foi introduzido no Hall da Fama de 2019. Até que estamos no ano de 1956, 6 anos depois do draft do Cooper.
aonde o Celtics escolhe na segunda escolha da primeira rodada um homem que definiria o sentido de jogador geracional. Tivemos poucos na história da NBA, William Fenton Russell, mais conhecido como Bill Russell. Deve-se lembrar que houve uma resistência muito grande do próprio Bill Russell ir para o Celtics, sabe? Porque tinha uma grande resistência em volta de Boston. Boston era um lugar muito hostil para negros, e a experiência que o Chuck estava tendo no Celtics pesou um pouco para essa resistência do Bill Russell. Mas a verdade é que a ida do Bill Russell começou a se encaminhar para ser uma das dinastias mais duradouras da história da liga. O próprio Bill Russell ganhou 11 anéis, coisa que hoje é praticamente impossível alguém bater. E de verdade, apesar dele ter sido esse nome gigantesco dentro da liga, ele sofreu muito na mão dos torcedores. Desde não ser deixado hospedar em um hotel na Carolina do Norte em 1958 durante um All-Star Game, até ver sua casa completamente pichada com frases de teor racista em seu imóvel no centro de Boston, além de terem defecado, e quando sim, eu falo defecado em praticamente toda a sua cama, ver os seus troféus esmagados, entre outras crueldades que uma imbecilidade coletiva o provocou, sabe? O Bill Russell é a definição de plenitude. Ele é o dono de várias atitudes, no mínimo, louváveis. Desde recusar a entrar no Hall da Fama primeiro que o Chuck Cooper, até ter ciência da sua relevância extra-quadra dentro da liga. Como ele diz nessa frase, abre aspas, na época me perguntaram qual a importância disso. E eu disse, isso será relevante até quando a raça deixar de ser um fator decisivo para a escolha de um técnico, por exemplo. Hoje, treinadores negros são contratados e demitidos por serem bons ou ruins, mas não por sua cor da pele. Fecha aspas. A verdade é que os jogadores na liga hoje, tirando exceções como o próprio Jaylen Brown e o Marcus Smart, jogadores do próprio Boston Celtics que eu estou falando hoje, eles não se preocupam em ser um Malcolm X, inspiração de jogadores extremamente importantes para a luta antirracista da NBA como Kareem Abdul-Jabbar. Eles estão mais afim de ser o Michael Jordan. Sim, o mesmo Jordan que falou que os republicanos também compram tênis. E isso é preocupante. Bom, o tempo passou e parece que a torcida do Celtics entendeu o recado da sua franquia. Desde o Russell fazer a sua cerimônia de aposentadoria de camisa numa cerimônia fechada, chamando apenas alguns convidados, até esse reconhecimento um pouco exacerbado do Larry Bird e esse esquecimento do Bill Russell por vários e vários anos. Mas a verdade é que parece que a torcida do Boston Celtics entendeu o recado da sua franquia. A frase que eu falarei agora é uma frase que existe algumas controvérsias, mas a franquia do Boston Celtics é uma das franquias mais progressistas da NBA, sabe? E por que dessas controvérsias? A verdade é essas controvérsias elas nascem justamente por essa exacerbação da figura do Larry Bird e do esquecimento de figuras como Cooper, como até o próprio Bill Russell. Bill Russell que tá fazendo e que fez o Celtics lutar com o Lakers na batalha dos 17 títulos. Afinal, de 17 títulos, 11 são do Bill Russell. De verdade, não é tão difícil entender o porquê o LeBron James falou aquilo. É só pesquisar um pouco. Mas não vamos confundir. O Celtics teve um papel muito importante para a liga ser o que ela é hoje. Essa fala do LeBron é interessante demais. Afinal, é importante você saber aonde organizar o seu ódio e assim fazer com que ele seja realmente útil. O meu nome é Rancal. Eu participo da página Lakerland e todas as minhas redes sociais estão aparecendo aqui na tela. Muito obrigado a você que escutou / assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima. Deixe sua avaliação, seu comentário, se inscreva no canal. Um beijo e tchau!